E vamos para o nosso quadro Troca de Ideias. Tudo boa noite já nos nossos convidados, Eric Gomes conosco, nosso parceiro aqui, sempre aqui ajudando, né, a entrevistar, bater um papo, a prosear, né, Eric? Boa noite. Boa noite, Neto, Maria, boa noite, Eric. Lucas e... A nossa garota de 28 anos, nossa adolescente. Pro resto da vida. Nossa menor aprendiz. Menor aprendiz, boa, boa. Vou contar pro Pedro essa história, cara. E é o nosso amigo Pedro que tá aqui, amigo nosso. E obrigado, Neto, mais uma vez, Maria, por estar aqui. É um prazerzaço estar aqui com vocês. Sempre muito bom. Seja sempre bem-vindo. Pedro, meu amigo, como é que você tá? Tudo bem? Boa noite, Neto, Maria. Olá, Pedro. Lucas, como que é? Estagiária? Estagiária, melhor aprendiz. É menor aprendiz, menor aprendiz. Vamos colocar estagiária, vamos melhorar um pouquinho. Obrigado pelo convite, um prazer muito grande estar aqui com vocês, aqui entre amigos, né? Eu acho que isso é fundamental para a gente poder conversar, falar bastante coisa aí. Obrigado pelo convite. Sempre um prazer. Pedro, é uma coisa que a gente já desenvolveu com o Eric, já vai fazer um tempo, né? Sempre trazendo pessoas, eu digo pertinentes no sentido de, e aí vou dar o contexto para você entender, né? A intenção do quadro, 16 anos no ar, indo para 17 anos, então a intenção do quadro é a gente trazer pessoas para conversar junto com o nosso público, porque a relação sempre foi essa. Você sempre acompanhou o programa, ganhou uma pizza uma vez, foi uma pizza, ganhou uma pizza uma vez já. E é verdade, eu entrego, viu, gente? Pode entrega, pode mandar mensagem de entrega. É verdade. Não é só propaganda, não. O que eu pedi? Eu pedi alguma coisa, era um quadro, né, que a gente tinha. Era uma... Tinha que mostrar alguma coisa. Foto, eu acho que era alguma coisa, tinha que mandar uma foto. É isso, Ana? Era uma tarefa. Era uma foto, alguma coisa que tinha que mandar, eu tava com ela na mão. Tu mandou, ganhou, a Maria, Pedro Carvalho ganhou aqui. Eu não sei se era uma foto de um ponto turístico da cidade. Era uma coisa assim. Eu tava e justo naquele dia eu tinha ido na Estação da Paulista fazer umas demandas do gabinete. Tá aqui. Tá aqui. Ganhou pizza, cara. Na hora. Tava inspecionando ali na hora. Foi meio combinado o negócio. Não. É prova do que eu assisto o programa. É verdade, é verdade. Assiste mesmo. Ô Pedro, e daí veio essa ideia de fazer um quadro trazendo pessoas, né? Tendo sempre o Eric conosco aí, para falar sobre a cidade e para falar também sobre essas personas, né? Porque eu acho que é também de inspiração, sabe, Pedro? Trazer pessoas aqui, e esse é o contexto, trazer pessoas que possam nos inspirar, né? Cara, está funcionando muito bem, a participação é sempre bacana com o nosso público, né? Então eu chamo pessoas aqui, eu e o Eric, a gente vai conversando, vamos chamar tal pessoa, vamos trazer tal pessoa para bater um papo. São pessoas que nos inspiram, né? Para a gente poder desenvolver um bom bate-papo, né, Eric? Nos inspiram, agregam conhecimento para nós. Semana passada foi o de felicidade, que foi muito legal, né? Com o Danilo, né? Sim. Que vai estar lá com a gente. E a gente tem a chance de explicar um pouco mais para a população o que realmente acontece, colocar o ponto de vista que hoje a internet, né, Pedro, ela tem batido muito e sem entender. E aqui nós temos essa oportunidade, né, de passar a informação correta, na veia, vamos assim dizer, né, na veia. Ao vivo e a cores, né? Não, eu quero parabenizar pela iniciativa, porque, como o Eric disse, nós estamos vivendo um momento de internet, um relacionamento à distância. Sim. Né? Eu acho que você tenho plena convicção de que a internet está afastando as pessoas. Verdade. Então, e a grande maioria da população, infelizmente, ela não consegue ainda discernir e pelo menos pesquisar se aquela informação que ela está recebendo é verdadeira ou falsa. Né? E esse momento aqui não, é como se fosse uma roda de amigos, só que ao vivo pela TV. Então, eu acho que é fantástica a proposta e parabéns aí pela iniciativa. E agora, fico feliz em ouvir isso de vocês, né, do Eric, de vocês aqui do programa, de que eu inspiro as pessoas. Eu acho que é legal ouvir isso, né? Porque a gente está no dia a dia do trabalho, na campanha, de mandato, de empresa, de voluntariado, a gente não consegue mensurar isso. Né? E eu vi de pessoas como vocês que são referência na comunicação, referência na indústria. Para mim é muito gratificante ouvir isso, que inspira alguém na vida. É importante, é bacana para a gente. Que bom. Com certeza. Fica feliz, né? Ó, você que está em casa, participe conosco, 991-41-1048. 2534-1234. Coloca o pensamento do dia para nós, Ana, porque tem muito a ver com o que o Pedro falou, que o Eric falou, sobre internet, sobre aprofundar. A gente sempre traz uma reflexão, né? E a reflexão de hoje foi de Sócrates. Olha só, existe apenas um bem, o saber.
e apenas o mal, a ignorância, né? Eu acho que a internet se navega muito pela ignorância, e no sentido de você não aprofundar, e aí você já dá uma chulapada, né, Eric? Já fala uma coisa lá sem aprofundar. Eu estava falando, a gente tem uma demanda muito grande da questão de árvores na cidade. Eu acho que você como vereador também, né, Pedro? Sim. E aí nós resolvemos aí, eu digo nós resolvemos, mas quem resolve, obviamente, a prefeitura, a gente só é o caminho de comunicação com a população, né, Eric? E aí teve uma retirada de uma árvore, que era a casa de um senhor, e ela estava empurrando o alicerce. Então a prefeitura foi lá, analisou e tirou a árvore. E nós colocamos lá problema resolvido, que também é um quadro que a gente fala, olha, a população é os olhos, né? Junto com os vereadores, todos nós, né, Eric? Moramos na cidade, isso é no âmbito municipal, né, Pedro? Estadual e do nosso país. União, federal. Federal, nós temos que falar, né, Eric? Porque é legal, tipo, tá ali para dar ok. Tem que elogiar e o que não tiver, dar um sinal, mostrar. Porque muitas vezes as pessoas não conseguem no dia a dia enxergar tudo. Sim. E obviamente nós aqui em Piracicaba, 432 mil, enxergam melhor do que 23, 24 vereadores. 23 vereadores. Então assim, e obviamente tem as demandas, você tem o gabinete, tem que cuidar de tudo. Não dá pra gente ver tudo, e vocês lá. E o programa ajuda com isso, traz as demandas, escuta a população que vem e traz. Sim. E obviamente ajuda a agregar valor à cidade. Sem sombra de dúvida, porque você não consegue, por mais que a gente queira atender a todos, não consegue, né? Por exemplo, nós estamos entrando, hoje eu poderia estar na Câmara discutindo a LDO. Sim. Né? Mas como a gente não vai conseguir fazer emendas na LDO esse ano, então não participei da audiência pública, eu só estou estudando ela para ver como ela vai ser apresentada, como ela foi apresentada. Então, você tem, principalmente no segundo semestre, que é mais complicado, a questão das leis orçamentárias. Sim. Então, você não consegue ver árvore, você não consegue ver buraco, você não consegue ver escola, você não posto de saúde e as leis orçamentárias. Então, é complicado. Então, é importantíssima essa troca de informações, receber essas pessoas, os moradores, né? Então, para a gente é fundamental. Então, às vezes as pessoas, eu não vou te ligar porque eu vou incomodar. Não, liga. O vereador está lá para isso, é porque o vereador é o político mais próximo da população. Né? O vereador é aquele que está na rua o dia todo, que está no bairro, né? Que está no gabinete aqui na cidade. O deputado ele tem a sua representatividade, óbvio, seja estadual ou federal, mas ele está ou em São Paulo ou em Brasília, ele tem um escritório aqui, ele vem no final da tarde ou no começo da manhã. Né? O prefeito está lá no gabinete, que é muito mais coisas para decidir do que um vereador, né? Porque ele tem a caneta na mão, tem que estar monitorando tudo isso, apesar das equipes. Então, para nós é de suma importância receber demanda, seja da imprensa, seja dos amigos, das lideranças, dos moradores. Pode ficar à vontade, meu gabinete está à disposição sempre. Tem que estar junto, né? Tem que estar junto, como o Eric falou, né? São os olhos de todos nós. Pedro, falando sobre isso, você tem uma formação, eu queria que você falasse um pouquinho, né, da sua formação, um pouquinho da sua família, que também é tradicional, né? Acho que isso é bacana também a gente trazer para a população que nos assiste. Olha, eu sou filho de comerciante da Paulista, né? Meu pai tinha a empresa lá, Vidraçaria Fuji, lá na Paulista. Hoje minha mãe assumiu com o falecimento dele. Minha mãe é uma professora estadual aposentada, né? Eu faço um apoio logístico lá para eles agora depois do falecimento do meu pai. A empresa tem 50 anos de Paulista, né? De comércio de vidros. E eu sou formado em administração de empresas, né? Tenho nível superior e caí na vida pública por conta da movimentação que a gente sempre fez desde os movimentos estudantis, né? Fui de grêmio estudantil, até dei uma namoradinha na Uni, voltei, fiquei pouco tempo lá na Uni, voltei, mas assim o Pedro é aquele cara que entrou na vida porque era voluntário na comunidade japonesa, era voluntário na Igreja dos Frades, era voluntário na época do Lar Escola Coração de Maria, e aí aquela movimentação entre as pessoas, né? No comércio, era um nome muito forte, meu pai tinha um nome muito presente, aqueles que, na verdade, eu até brinco que, na verdade, antes eles queriam meu pai candidato. Né? Aí meu pai sempre declinou, meu pai foi candidato na década de 80. Ele foi candidato? Ele foi candidato na época, quando era todo mundo junto, desde presidente até vereador. Era uma eleição só, né? Era uma eleição só. Presidente não, deputados, acho que já não era presidente, não tinha presidente, era senador, não era deputado. 80 ainda não tinha. Não tinha, era só deputados e senador, deputado estadual, federal, senador, era um senador também que votava. Eu lembro até hoje, era senador Papa, até pensei, mas Papa candidato, daí que eu fui ver que era um outro Papa, era o nome, enfim. E aí em 2004, quando eu voltei do Japão, o Tami
Eu voltei em 2002 no Japão e já começou a Quanto pegar... tempo você ficou no Japão? Fiquei 10 anos. 10 10 anos anos lá. no Japão. 92 Você a e sua 2000. esposa? Eu conheci minha esposa lá. Ah, é? Olha que legal. Minha esposa foi de Bauru para lá, e eu fui daqui para lá, e a gente se conheceu lá, começou a namorar, e hoje estamos há 32 anos juntos. Que legal. E aí a gente... O Tami... Não, que a colônia japonesa tem que ter um candidato, a colônia japonesa tem que ter um candidato. E eu falei, mas Tami, nós já temos a Márcia Pacheco, que representa a colônia japonesa, que ela é muito ativa, ela, o Dr. Sérgio, né, que é o pai do nosso secretário de saúde, o Dr. Sérgio Pacheco. Né, ele falou, não, a colônia tem que ter um seu, a Márcia não é japonesa. Né, eu falei, nossa, tá bom, vou tentar. E aí eu saí candidato, não fui eleito, né, e a própria, vocês verem a ética do povo japonês que a gente trouxe, né, nesses mais de 100 anos aqui para o Brasil. A própria colônia me falou, não é sua hora ainda. Olha só. Os líderes da colônia japonesa, é óbvio, tirando meu pai, né? Eu acho que o único que me apoiou naquela época foi meu pai. Eles falaram assim, não é sua hora ainda, a Márcia está nos ajudando em muito nesse momento, então ainda é a Márcia. Quando foi em 2008, né, que foi minha segunda campanha, a ala jovem da colônia japonesa veio comigo. Né? Daí eu subi de 500 para 1.200 votos. Aí eu falei, opa, tá melhorando a situação. Né? E aí eu falei, não, e tanto é que eu nem queria ser candidato em 2008, porque eu falei, pô, se tem a colônia japonesa que está me apoiando, o que eu vou fazer nesse negócio? Mas aí em 2000, como os jovens vieram, que era mais ou menos o pessoal da minha idade, a gente tinha um futebol, parte cultural que a gente já fazia. Quando foi 2008 dobrou, eu falei, não, se eu dobrar de novo, estou eleito. Que seria 2012. Foi o que aconteceu, daí nós trabalhamos. E aí eu fui trabalhar na Secretaria de Cultura, né, que daí eu estava até então, de 5 a 8 eu fiquei no meio ambiente. E aí eu fui para a cultura, aí eu tive acesso fui representar a cultura em vários conselhos da cidade. E eu entrei naquele que eu me apaixonei, que foi da criança e adolescente. Que aí foi uma porta para políticas públicas assim, gigantesca que me abriram, porque o Conselho da Criança e Adolescente me ensinou muito. E aí foi que daí não parou mais. Fui eleito em 2012, e aí naquela época a colônia japonesa me chamou. Numa reunião de diretoria, falou assim, agora é sua vez. Sim. Vamos trabalhar para você. E aí juntou cultura, Conselho da Criança, meio ambiente, e aí deu certo, aí deu tudo certo. Estamos aqui hoje. É muito interessante. Tem pergunta? Tem participações aqui. Deixa eu mandar um alô pro Léo, tá assistindo lá pelo Instagram, tá dando boa noite. Valeu. O pessoal tá assistindo pela internet, o Thiago tá lá em Osasco, né, Thiago? Assistindo a gente também. Thiago que adora esse quadro. Começou, ele já manda oi aqui, que ele gosta de participar. O Leandro também está participando. Aqui a dona Cida, manda um beijo pro meu primo Kawai. Ele é um doce de pessoa. Cida querida. Cida é uma das pessoas que me inspiram também na questão do voluntariado, né? Ela foi assistente social. Cida é fãzaça de vocês, viu? Ela é. Cida é fãzaça de vocês. Uma grande, querida. Beijo, Cida. Para sua família maravilhosa, eu amo vocês. E tem uma pergunta aqui da Juliana, pergunta para o vereador Pedro, o que é mais gratificante e mais desafiador nessa função? Olha, o mais gratificante é a gente conseguir realizar, né? Porque o vereador não é o dono da caneta, o vereador não executa. O vereador, ele pede, ele ouve a população, ele faz as leis que vão beneficiar, vão proteger a população. Então, o mais gratificante é você perceber que, através das suas cobranças na Câmara, através da sua fiscalização junto ao Executivo, as políticas públicas elas conseguem ser executadas. Elas são executadas a contento. Né? Uma cidade do tamanho de Piracicaba, a gente sabe que tem muita coisa que deixa de acontecer, mas às vezes não é por conta de falta de vontade política, e sim por conta do tamanho das dificuldades que o poder público, principalmente na questão orçamentária, ela tem. Então, o que nos anima, que motiva a gente poder ver que aquele cidadão conseguiu ter um atendimento adequado, que aquela lei que você proporciona, que você aprovou na Câmara, ela consegue beneficiar algumas pessoas, como por exemplo, nós temos a lei os ostomizados, que são pessoas que beneficiam aquelas bolsinhas. Eu tenho várias leis que ajudam essas pessoas hoje a ter acesso a serviços, até inclusive ter acesso à bolsa. Uma das movimentações que nós fizemos junto com a Associação dos Ostomizados aqui em Piracicaba, por exemplo, mudou a lei federal, que até então falava de até 10 bolsas por mês. Agora não, 10 bolsas por mês, no mínimo 10 bolsas por mês. É uma diferença gigantesca no dia a dia do ostomizado. Então você vê que assim, são coisas como essa que gratificam. E o mais desafiador, eu acho que é você conseguir mostrar para a população
quando você tem uma decisão impopular. Porque você fazer a gestão do município, de uma cidade com tamanho, porque nós estamos fazendo parte da gestão também. Não é só ler coisas que vai agradar. Que vai agradar. Você, e eu falo sempre em casa, minha filha está com 23 anos hoje, e eu procurei educar ela assim como fui educado. A gente aprende mais com o não do que com o sim. Né? E assim, tem coisas que a gestão, o Eric é um empresário, sabe melhor do que eu, que às vezes tem que tomar algumas decisões que não vai agradar todo mundo. E com certeza não vão agradar todo mundo. Então você tem que entender, o desafio é você enfrentar isso e ao mesmo tempo proteger a sua família. Porque reflete na esposa, na filha, no pai, na mãe. Né? Então eu lembro como se fosse hoje, né? Agora que eu estou ajudando a empresa lá, na época da pandemia, a empresa ela é de construção civil. Então na pandemia ela pôde trabalhar. Não parou, né? Não parou. Quantas pessoas foram bater no balcão do meu pai, porque você é pai de vereador, você pode estar trabalhando. E eu não posso trabalhar. Então, sim, sabe? Então, as pessoas misturam. Então, esse é o grande... E com a rede social, então piorou, né? A coisa ficou mais difícil ainda. Então, eu acho que o grande desafio, o grande desafio é esse, você conseguir executar o seu trabalho da maneira que tem que ser feita, com ética, comprometimento, dedicação, e ao mesmo tempo dar segurança e proteção para sua família, para seus entes queridos não sofrerem, porque é aquilo que eu falo sempre, quer bater no Pedro? Bata, xingar o Pedro? Xinga, porque isso faz parte do meu dia a dia. A gente entende que a gente estava falando agora há pouco, né? O não discernimento, o não estudo das pessoas, o não entender o que está acontecendo, não pesquisar o que está acontecendo. Por outro lado, não, minha família não tem culpa do que eu estou fazendo, minha família não precisa receber essa agressão. Então, esse é o grande desafio. Mas desses 12 anos de vida pública, 13, né, esse é o 13º, foram mais momentos gratificantes do que dolorosos. Ô, Eric, essa relação é muito interessante, né, que o Pedro está falando, que acaba reverberando na família, né? Pô, é daqui, mora aqui, tem os amigos. Você falou do seu filho, 23 anos, lembro dela pequenininha lá na TV Beira-Rio, meninota lá, rainha da Festa das Nações. Está se formando agora em julho na Federal de Viçosa, em Ciências Sociais. Ó, que legal! Final de julho é a formatura dela. Ciências Sociais, ó, bacana, né? Vai seguir o pai. Vai seguir o pai, exatamente. Ô, Eric, falando um pouco disso, né? A gente ainda tem essa questão meio febril, né? Do político se olhar como um time de futebol, né? Quer dizer, eu vou com uma torcida, né? E agora com as redes sociais, obviamente, mais ainda, vou para cima, vou como se fosse torcedor, eu não quero ouvir. Nós tivemos aí uma ação popular, uma discussão popular, né? Eu não vou citar para não trazer à tona, mas eu estive lá e eu falei, cara... Pode citar. Mas eu não vou, porque aí vamos... Eu vi tudo, menos democracia ali, cara. Pois é. E a política a gente luta pela política, porque, cara, você falou uma coisa muito legal para mim, ele falou uma coisa muito legal, só abrindo daí eu te passo a palavra, Eric. Um tempo atrás, eu nunca falei que ia ser vereador, nunca. E o Matu começou a bater em mim, cara. Mandando porrada. Ele faz sempre que quer ser vereador. E eu não ligando. Pô, chegou um momento e falei, não, eu vou ter que manifestar. Eu falei, cara, eu não vou ser político. Eu estou há 16 anos com o programa. Na época, acho que era 10 anos, né, Mar? Acho que era. Falei, não vou ser vereador. Já era uma caminhada, né? Colocou em todas as redes. Falei, não vou ser vereador. Eu não faço isso. Eu não comecei o programa ontem para tentar, né, engajamento, e sei lá, para ser vereador. Não é minha proposta. Meu papo é comunicação. E vai ser comunicação. E o Pedro foi uma das poucas pessoas que falou, puxa vida, Neto, que pena, vamos perder uma pessoa bacana que poderia ser o vereador. Falei, pô, não ouvi isso, eu ouvi isso de você. Falei, cara, obrigado por ter falado isso. Mas é assim, né, meio torcida, né, meio antidemocrático, sei lá. Eu estava outro dia dando uma estudada nisso, e desde a redemocratização do nosso país, sempre houve a polarização. E sempre teve um partido, o PT, aí era o PSDB, sempre foi, né? E na penúltima eleição presidencial, que você teve uma polarização que mudou, sim, que entrou um terceiro player, né, jogador, que foi o Bolsonaro, que ganhou, e aí virou-se toda a artilharia para ele. Na mensagem do dia, né, é importante dizer, porque muitas vezes quando a gente fala a pessoa é ignorante, a gente acha que a pessoa, você está ofendendo a pessoa. Não, o ignorante é aquele que não conhece.
E nessa situação que nós estávamos, né, onde aconteceu todo aquele embate, muito das pessoas que lá estavam nem sabiam o que estava sendo discutido. Eu, pessoalmente, passei muita vergonha de estar lá. Teve aquela situação, mas por quê? Nós fizemos um papel tolo perante as pessoas que vieram entender o projeto de São Paulo, e em momento algum teve um dos lados que falou que não por causa disso. Eles falaram que não por conta de fatores que não concatenavam com o projeto. Estava ali, estava explícito. Então, hoje em dia, Neto, a internet deu voz a pessoas sem conteúdo, a pessoas que têm uma necessidade de falar. Eu até gostaria de falar daquele evento, né? Porque eu fui muito atacado por uma mídia e eu não fiz nada daquilo. Muitas pessoas perguntaram, por que você não entrou na justiça? Eu falei, porque eu vou entrar na justiça, eu vou movimentar a justiça, vou gastar dinheiro com advogado, aí se eu ganhar, e a probabilidade de eu ganhar é grande, aí a hora que você vê o site, a pessoa vive de Pix. Cara, desculpa, não vou. A justiça tem coisa muito mais importante. A gente visto o caso hoje do casal de São Pedro, né? Você viu que aí isso, sim gente? foi movimentado com uma razão, e você viu que a polícia atuou firmemente. Você viu, né, Pedro? Eu elogiei a doutora Juliana. E um dos policiais aqui, eu vi na foto, é um amigo nosso, né? Que é aqui da Polícia Civil de Piracicaba, estava junto para isso a polícia saiu. Eu falei, não vou gastar meu tempo, nem o tempo da polícia para isso. Eu acho que não vale a pena. Mas, infelizmente, voltando ao assunto principal, essa polarização, ela tem feito mal a uma coisa só, ao Brasil. Porque nós somos seres humanos. Eu erro, Pedro erra, você erra. Se eu erro, a minha esposa, ela chega e fala, vem cá, vamos conversar. Bicho, você errou. Quem ama de verdade fala, não vai falar em público, mas fala. E hoje em dia, a direita erra, você tem uma ala da sociedade que vai defender, independente do que aconteça. Tá claro que errou e vai ali mas para defender, né? Exatamente igual na esquerda. Então, assim, quem perde com isso é o nosso país. Porque a esquerda perde. Erra, desculpa. A direita erra. Nós somos humanos, nós somos falíveis. Mas, como você tem essa defesa de jogo de futebol mesmo, parece torcida de futebol. Sim. Entendeu? Virou uma coisa tão insana que, se você parar para pensar, desde 89, acho que foi a primeira eleição, né, para presidente da redemocratização, nós tivemos em 86, mas foi indireta, né, eleição indireta, que o Tancredo ganhou, mas quem assumiu foi o Sarney. Nós vivemos nessa polarização, meu. E o Brasil ninguém pensa no país mais. Ninguém pensa mais no município. Até falando um pouco que o Pedro falou aqui, e isso eu queria deixar como, não sei, uma sugestão, Pedro. Nós tivemos uma votação, vocês, né, tiveram uma votação agora muito, vamos dizer assim, indigesta, né, que teve que ser votada, que é a questão da iluminação. Aliás, o pessoal está perguntando isso. Mas eu até posso dizer uma coisa que o pessoal não sabe. Quando você tem os impostos, e o Pedro, por favor, você me corrige, me para a qualquer momento eu estiver falando besteira. Você tem o ISS, que fica no município, e o IPTU. O ICMS e o IPVA, você recebe uma parte, e do imposto de renda, tudo isso é uma parte. Quando o governo federal, ele vê que tem alguns pontos que você não tem, como a taxa de iluminação que foi colocada na Constituição em 1995, 96, né? Foi uma emenda 94. Não, uma emenda constitucional que foi colocada. O município não cobra? Peraí, então se você não cobra, você não precisa de dinheiro. E se você não tem dinheiro, para que eu vou repassar mais se você precisa? Então, com esses fatores a mais, nós podemos receber, em média, do governo federal, 150 milhões. Quando você fala de 150 milhões num orçamento de 3,3 bilhões, 3,3 bilhões, você está falando para 3,4,5, 3,450. Só que disso, 20 e poucos % é para a educação,
25. 25 para educação, 20 para... Constitucionalmente 15%, mas Piracicaba usa em média 22, 23. 22. Então, assim, quem vai receber mais é a população carente, que esses têm uma lei da iluminação que não... É isento. Entendeu? Então, assim, quem está sendo afetado, na verdade, vamos ser sinceros, é a classe média, média alta. E alta. Tá? O pessoal mais simples, ele é isento e tal. E você vai levar iluminação? Onde que está faltando iluminação? É nos bairros periféricos. Moradias precárias. Entendeu? Então, assim, quando você faz uma votação dessa, não é que eu estou defendendo, você tem que entender, não bater por bater. E quem mais bateu é uma pessoa do lado da esquerda, que aquele pessoal que estava batendo não vai pagar. Então, assim... Ou seja, a lei é para contemplar essa pessoa que porque não tem, são as áreas invadidas, são várias áreas, né, risco, né? Áreas de risco na verdade essa taxa, o que vai acontecer com esse recurso vindo dessa taxa? Ela vai proporcionar, ela vai ser maior do que o custeio hoje, óbvio. Porque que é assim. O pessoal fala assim, mas já tinha o dinheiro do IPTU e tal. Não é que tinha taxa no IPTU da iluminação pública. O dinheiro do IPTU pagava a iluminação, até dezembro vai pagar a iluminação pública. Esse dinheiro que era gasto com a iluminação pública vai para outras áreas. Vai para a saúde, vai para a educação. E esse recolhimento da taxa vai ser exclusivamente para a iluminação pública, que vai proporcionar, porque ele é maior do que a parcela que era gasta antes, ele vai poder ampliar a rede, ele vai poder levar a iluminação para as áreas de risco, ele vai poder levar para áreas de pessoas de vulnerabilidade. Essas lâmpadas de LED que a gente está vendo aí na cidade, foram trocadas, o governo Luciano comprou, já pensando na taxa que ele tentou passar essa lei. O Luciano protocolou, mas ele teve alguns erros de constitucionais na nossa Comissão de Direção à Justiça e Relação. Deu parecer contrário, aí não deu tempo do Luciano refazer e voltar. Mas o Luciano já tinha proposto essa legislação, porque ela é obrigatória a nível nacional. Além disso, do que o Eric citou bem, na questão a gente usa um termo renúncio de receita, né? Isso. Você abre mão de criar esse imposto por conta de que não quer tomar medida. Porque, na verdade, os municípios do Brasil todo estavam entrando com liminar contra essa criação dessa taxa. E Piracicaba entrou também? Piracicaba entrou também. E a de Piracicaba foi cair agora em 2024. Sim, durante o tempo segurou. Segurou depois... e conseguiu manter, porque assim... essa manutenção, troca de lâmpada, investimento em novas lâmpadas, porque é só lembrar, antes das LEDs eram aquelas lâmpadas amarelas. Por quê? Porque era a responsabilidade da companhia, ela não tinha a responsabilidade de trocar e pôr uma mais moderna, mais forte, maior, né? Entendeu? Ela não tinha essa obrigação. A obrigação dela é ter uma lâmpada. E ela vai colocar mais barata. Né? Então, assim, aí o Luciano veio, comprou, e são 40 milhões de investimentos iniciais foram acontecendo, que vai ter que ser pago a partir do ano que vem. Pedro, me corrija, parece que foi pego empréstimo para fazer essa troca, empréstimo, né? para poder comprar. Seja, começa a ser pago. Vai começar a ser pago. Pagar. E assim, quem que prefere? O que era melhor, amarelo ou de agora? E há uma coisa que o pessoal precisa entender. Quando você põe imposto, o imposto pode ir para várias áreas. A taxa é só para aquela. É só para aquilo. Não então, pode usar, remanejar, não tem como. A taxa da iluminação é para a melhoria da iluminação. O IPTU, porque muita gente fala, mas já paga IPTU, por que vai subir isso, por que vai subir aquilo? O IPTU, ele pode ser destinado para a saúde, para a educação, para melhoria de asfalto. Vai na demanda, na necessidade. Enfim. Ele vai para o caixa... É importante a gente saber esse momento. O IPTU ele vai para o caixa... É como se fosse o salário da gente. Vem para a nossa conta e a gente vai pagar. Vai pagar a escola dos filhos, vai pagar a farmácia, vai pagar a alimentação, né? O IPTU faz parte do caixa geral. No caso da iluminação, não. Aquele dinheiro que entrar... A taxa é aquele cartão de vale alimentação que você só pode usar para alimentação. Só para alimentação, exatamente. É a mesma taxa. Fazendo uma analogia. É isso, entendeu? Então, assim... além disso tudo, o Tribunal de Contas já vinha apontando por que é que a Prefeitura não criou essa taxa. Olha, Piracicaba não criou essa taxa. Piracicaba não criou a taxa. A contribuição, na verdade. Né? Não criou a contribuição, não criou a contribuição. Já vinha cobrando isso, né? Desde 2022. Veio no apontamento do Tribunal de Contas em 21, 22 e 23.
E segundo, eu não vi. Segundo o pessoal estava comentando na Câmara essa semana, o do Elinho, já em 24, o Elinho já recebeu também. De 24 já veio também. Na última do Luciano já chegou também. A cobrança do Tribunal de Contas. Por que é que não estava colocando? E assim... É difícil compreender isso, Pedro. Olha o caso que eu vou contar para vocês aqui, aproveitar a audiência. Em 2017, o Barjas assumiu a prefeitura e eu era o primeiro secretário, o Matheus Heller presidente. Sim. Olha só como é que é a gestão de dinheiro público, Eric. O Barjas me chega lá, dia 10 de janeiro, eu preciso de 10 milhões da Câmara, porque a Câmara ela recebe recurso da prefeitura. Quanto recebe hoje? Ela pode receber até 5% do orçamento. Mas a Piracicaba recebe na faixa de 2,5%. Então a Câmara abre mão de uma parte. Ela nem recebe esse valor. Nós falamos, o Matheus falou, você está louco. Como é que eu vou abrir mão do valor que eu nem sei se eu vou precisar, se eu vou deixar de precisar. E conversa daqui, conversa dali. Chegamos num acordo, que é o primeiro secretário da Câmara, que é o que acompanha as finanças. O Matheus falou assim, pega você, a equipe das finanças nossa, vê o que dá para fazer, o que dá para ajudar, mas a gente devolve lá para setembro, outubro, lá para o final do ano. Que é quando você vai fazer o pagamento da segunda parcela. Tá bom. Conseguimos, nesse intervalo, arredondar para 7 milhões. Economizar. Deixamos de pintar a câmera, deixamos de comprar computador, né? Enfim, deixamos de fazer um monte de coisa, devolvemos dinheiro. Rapaz, quando chega em 2019, Gilmar Rota presidente, eu vice. Gilmar me joga um processo na minha mão. Estou apresentando para você. O que é isso aqui? Leia. Processo de inegibilidade para o Matheus e para o primeiro secretário. Puxa vida. Porque nós fizemos uma má gestão de dinheiro público, nós pegamos muito mais dinheiro da prefeitura do que precisávamos e devolvemos. Ou seja, quer dizer, só pegou e devolveu. Porque eu devolvi, porque eu peguei e devolvi, eu fiz má gestão de dinheiro público. Nossa. A sorte que os advogados conseguiram mostrar que foi uma economia. De fato. Foi um bem para a cidade, não um mal para a cidade. Mas se não, olha o olhar do Tribunal de Contas. Então, vocês entendem? Então veja só. Às vezes a gente fala, tomamos uma medida impopular, criamos uma taxa que não podia ser criada. De fato, a gente, se olhar o orçamento do município, a gente pode até falar, não, de fato, podia até abrir mão e esperar. Nós conseguimos viver com a liminar, não cobrando, tá? Podia até conseguir. Mas e lá na frente? Como é que vai ser a reforma tributária? Como é que está rolando? Está sendo implantada? Sim. O olhar da arrecadação, que vai refazer, por conta do olhar da arrecadação daqui a 10 anos, daqui de 2035, o governo falava assim, quanto Piracicaba arrecadou em 25? Opa, arrecadou pouco, então nós vamos devolver pouco. Porque tudo isso tem como. É um espelhamento, né? É um espelhamento. E o espelhamento não é do dinheiro público, da gestão pública, não é de um ano. Só para a gente ter uma ideia, o grande volume, a maior caixa, o maior dinheiro da prefeitura é o ICMS, o repasse do ICMS no município. É a maior fonte arrecadadora do município, é o ICMS. Não é o IPTU, não é o IPVA, não é o ICS. O maior é o ICMS. O que acontece? O que foi arrecadado em 2023 vai ser calculado em 2024 para ser repassado em 2025 para entrar na lei em 2026. Então, veja só, é um dinheiro que saiu daqui, foi para o Estado e voltou. Imagina o governo federal. Nossa. Como é que funciona o negócio? Tão complexo. Então, vamos supor, nós estamos vendo aqui, o comércio está ruim, caiu. Esse reflexo da queda da arrecadação do ICMS em 2025 só vai refletir em 2029. Mais ou menos. Então, só para a gente ter uma ideia. Por isso que o ministro está cortando cortando o mato alto aí, está desesperado por conta disso. Falando É que esse governo atual, né, fazendo uma analogia com a indústria, ele é inversamente proporcional ao que nós fazemos. Porque ao invés de cortar gastos, né, inventaram o meu pé de meia, inventaram outras coisas mais, eles buscam, e isso é natural desse partido, tá? É só você buscar historicamente, é buscar mais imposto. É a mesma coisa que é o seguinte, né? Uma empresa está dando prejuízo, tá? Mas eu vou aumentar o preço. Na indústria, você para de vender, porque você tem concorrentes. O governo não tem concorrente. Então ele vai subindo imposto e aonde que ele pega? É na indústria hoje, né? E nos bancos. Porque quando você sobe o IOF, nesse caso ele subiu para quem faz aplicações de LCI e LCA. O que são letras de créditos imobiliários e letras de créditos agrícola? É um recurso que vai ser usado para financiar
construção de imóveis e um recurso que vai ser usado para financiar a agricultura. A hora que você fizer isso mais caro, esse recurso mais caro para a agricultura, para quem que vai ficar mais caro no ponto final? Para nós consumidores, porque máquina não come, quem come somos nós. Quem que vai morar? Somos nós. Então, ao final, somos nós que estamos pagando. Então, o pessoal precisa entender um pouco. E eu acho que hoje, a gente tem falado bastante e trazido uma comunicação bem direta para o pessoal entender, porque fala assim, vai subir o IOF. Eu como empresário, ou administrador de empresa, né, que eu me considero, já tive que buscar recurso em banco. Meu amigo, quando você vai buscar recurso em banco, não é porque você quer, é porque alguma coisa de errado aconteceu, seja falha sua, seja mercadológica. Covid veio para todo mundo. Quem que não ficou apertado na Covid? Todo mundo correu, né? Todo mundo ficou. Então você vai buscar recurso. Então você está precisando pegar recurso e você vai pagar imposto porque você está precisando sobreviver, manter emprego. São coisas que, se você parar para pensar, é a mesma coisa que você, assim, em vez de cortar despesa na sua casa, você vai buscar recurso no banco, vai pagar juros para o banco para manter a tua funcionária trabalhando. Ninguém faz isso. Ou seja, você complica a sua vida porque isso vai ter um problema futuro. Você vai ter que pagar esse dinheiro. E você vai pagar esse dinheiro mais caro do que você tomou. Então, assim, o Brasil, ele não trabalha mais como nação faz um certo tempo. Tá? Eu não sei o que será o ano que vem, tá? 2026. Mas, se eu pudesse fazer um apelo à população, voltem a amar esse país. Hoje em dia, gente, a gente está brigando e, assim, o cara pode estar errado, mas ninguém chega e fala, eu vou proteger. E dos dois lados, eu estou falando do lado da esquerda e do lado da direita, não estou falando dos dois lados. É os dois lados. Pensem no país, entendam o que está acontecendo. Por favor, hoje a internet, ela é má, mas ela também tem coisas boas. Entendam, estudem. Só fica ignorante quem quer, porque hoje em dia, com os meios de comunicação que você tem, pode aprofundar. E hoje aqui o Pedro trouxe um esclarecimento para a população, entendeu? Que, não sabia disso. E ninguém é obrigado a saber, mas não bate antes de querer saber. Está lá, tem um gabinete, procura o Pedro, procura os outros vereadores. Acredito que os outros vereadores também saibam disso, mas não, gente saiu batendo, eles tomaram porrada. Até eu, como representante de uma entidade, mas por que você não falou nada? Eu falei, porque eu entendi o que está acontecendo. Eu entendi o que está acontecendo. Infelizmente, é uma pílula azeda, mas tem que ser tomada. Ela é amarga, né? Azeda não, amarga. Mas ela tem que ser tomada. E quem vai pagar, você pode ter certeza. Eu já vi o tamanho da minha taxa do ano que vem. É dolorida. É dolorida. Mas tem que ser feito. Tem que ser feito. E é importante, só para complementar o que o Eric está falando, é triste a gente ver hoje no Brasil que a gente discute pessoas. Discutimos nomes, né? Não discutimos mais ideias e nem o Brasil, nós discutimos pessoas. Porque fulano falou, porque ciclano roubou, porque sabe? É assim, é triste isso. Nós temos que discutir ideias, nós temos que discutir pessoas. Nós não podemos discutir, quebrar uma família, uma roda de amigos, um grupo de amigos por conta de outras pessoas. Ou por um ideal, por um lado. Não, a gente não pode. E assim, mais um alerta que eu gosto muito de falar quando a gente conversa sobre essa questão da internet. Cuidado com a internet, porque a internet só vai te mostrar aquilo que você quer ver. É bem isso mesmo. Pesquise, por exemplo, na internet o preço de um sapato. Você vai ficar o dia inteiro recebendo promoção de sapato. Se você pesquisou alguma coisa boa da direita, só vai receber coisa boa da direita e ruim da esquerda e vice-versa. Exato. Né? Os tais do metaverso da vida. Algoritmos da vida. Né? Então, outra coisa que tem que tomar muito cuidado. Deixa eu pesquisar a coisa boa dos dois lados, pesquisar a coisa ruim dos dois lados, para daí eu tomar minha posição. É isso que eu gosto de deixar muito claro sempre. Fala, Maria. Tem várias participações aqui, o pessoal
querendo falar de vários assuntos. Que bom, mas isso é bom. Deixa eu só dar um recadinho. Quem está chegando agora é o Leandro da Defere, ele vai responder sobre a aposentadoria amanhã. Hoje ele não pôde vir, o pessoal está comentando. Cheguei agora, já foi o Leandro? Então o Leandro vem amanhã, tá bom, gente? Ó, outro Leandro que está assistindo está mandando um recado aqui. O vereador Pedro é um bom ouvinte e muito observador, conciliador. Por várias vezes eu vejo ele caminhando e transitando por Piracicaba. Ele está sempre de ouvidos e coração aberto por nossa cidade. Ele também ama muito a nossa cidade. Leandro? Leandro. Obrigado, Leandro. Obrigado. Nossa, é gratificante a gente poder receber mensagem de carinho como essa, de poder... Porque às vezes a gente está... Por exemplo, hoje, 7 horas da manhã, eu estava no Monte Alegre. Depois Paulista, Centro, Câmara, e agora estou aqui à noite e a gente nem percebe que as pessoas estão nos vendo. Né? Então, que bom. Obrigado, Leandro. Obrigado pelo carinho. Ó, também está aqui a Mel falando sobre um assunto interessante. Você falou, né, Pedro, no início da lei dos ostomizados, e ela está ressaltando uma outra questão. Ela dá boa noite, ela falou que a cidade precisa de uma lei com parâmetros mais elaborados para os pacientes DPOC, que são pacientes com doença pulmonar obstrutiva crônica. Muitos protocolos do Ministério da Saúde é deixado de lado. As UPAs não sabem lidar bem com os pacientes. Mel, meu gabinete está à disposição. Da mesma maneira que nós fizemos o... Como é que foi do ostomizado? Eu trabalhei anos na Secretaria de Cultura, né? E inclusive um dos maiores desafios da gente foi organizar a virada cultural. Assim, e do nada, foi a primeira virada cultural que veio para Piracicaba, a gente nem sabia como é que funcionava, público e tal, e saiu. E a grande preocupação nossa na Secretaria de Cultura na época, né, da secretária Rosângela, do time da Secretaria, era da pessoa com deficiência. O acesso até o engenho, né? E uma área específica para elas poderem assistir adequadamente os espetáculos. E o engenho tombado, né? O engenho tombado. Sem poder mexer. E aí nós deixamos aí um espaço na frente do palco, o palco era muito alto, precisamos ampliar, a Secretaria de Estado não queria que ampliasse tanto aquela área na frente, nós brigamos com a Secretaria de Estado e conseguimos fazer. No meu primeiro ano de mandato, em 2013, sai capa, logo depois da virada cultural, sai uma capa da Gazeta falando: pessoa com deficiência não consegue assistir a virada cultural. Eu falei, mas, gente, o que aconteceu? Fui procurar, liguei pro pessoal da Gazeta, fui encontrar com essa moça, que daí eu descobri o que era ostomizado. Por que ela não conseguia assistir? Porque ela não tinha banheiro adequado para lavar a bolsa dela. Era uma moça. Eu falei, gente, não, tá errado. Daí que nós começamos a trabalhar toda a questão de obrigação de banheiro, né, de espaços adequados, né, a fila, a carteirinha de identificação da pessoa ostomizada, porque às vezes a pessoa está na fila, porque a ostomia é uma deficiência já reconhecida. Sim. Às vezes você tinha a pessoa ostomizada tá na fila de deficiente físico, para pessoa com deficiência, as pessoas começavam a xingar: o que você está fazendo aí? Você não julgando, né? Não, ela tinha que mostrar a bolsinha e falar: eu sou deficiente. E o que as pessoas falam, ostomizado, é a mesma coisa que a pessoa mostrar o bumbum, eu mostrar a minha bolsa. Claro. E aí vai que ela está cheia. Olha o constrangimento. Então nós fizemos a carteirinha, fizemos várias leis. Então é a mesma coisa nesse caso, DPOC, né? DPOC. Isso, DPOC. Então, Mel, fique à vontade, depois me procura na Câmara. Se tem legislação, nós vamos cobrar a Secretaria de Saúde para cumprir essa legislação. Eu estou à disposição, vamos trabalhar. Isso é muito bom. Vai participando. Tem mais, Maria, participações? Tem sim. Vamos lá. Pois, perguntas polêmicas. Perguntas polêmicas, esse que é bom. A Valéria quer saber se o Pedro pensa em ser deputado ou prefeito. Ô, prefeito, aí, Pedro. Valéria, não me quebra, Valéria. Não, mas agora falando sério, não. Eu acho que eu já tentei uma para federal em 2018, tentei para estadual em 2022. Eu acho que já dei minha contribuição para a discussão, para a gente poder ajudar o partido, ajudar a cidade nessa questão. Mas eu peço não só para a Valéria, mas para todos os piracicabanos. Temos que eleger o deputado federal da nossa cidade. Sim. Piracicaba não pode, depois do TAM nós não tivemos mais deputado. Só para vocês terem uma ideia, eu vou constantemente a Brasília em deputados para pedir emenda, aquela coisa toda. E às vezes, quando eu era amador, vamos dizer assim, começando a carreira de vereador, eu cheguei a levar alguns ofícios para os ministérios lá em Brasília. As pessoas, os funcionários dos ministérios, super receptivos tal, e nunca vinha nada. Não chegava nunca. Não chegava nunca aqui. Aí um belo dia, eu perguntei para um cara, falei, viu, por que nunca chega? Falou, vereador,
se o senhor quiser minha franqueza, eu vou falar. Se não entrar com um deputado aqui dentro ou senador, o dinheiro não sai do ministério. Sai para prefeito, sai para deputado federal, senador, governador, mas para vereador não sai. É triste isso. Então é por isso que tem que ter um deputado federal. E aproveitando o gancho, Pedro, independente de qualquer coisa que aconteça em 26, a gente tem que entender o seguinte: o que tem vindo, muito deputado manda, são quirelas, são misérias, tá? Um deputado federal tem muito dinheiro, então ele começa a mandar para várias regiões e óbvio que mandam uma quirelinha para Piracicaba e depois vem levar um monte de voto. Quando o Pedro foi candidato a estadual, né? Eu estava junto na última, a gente conversou muito, né? Eu estava muito bravo com uma situação, né? Que o Pedro foi muito prejudicado, mas enfim, não vale a pena. E é o que eu falo para federal, porque sairão vários candidatos, virão vários candidatos que nunca pisaram em Piracicaba e manda 100 mil aqui no HFC, manda 100 mil na Santa Casa, mas eles têm mais de 20 milhões para mandar. E quando a gente tem um deputado da nossa região, esse dinheiro vem para a nossa região, ele não tem que fazer uma divisão tão grande. Então, hoje, por exemplo, a saúde, nós temos problema nas UPAs. Se tivesse um deputado federal, nós poderíamos resolver. Além do dinheiro das emendas, nós temos o acesso aos ministérios, né? Tem muito dinheiro no ministério, exato. Muito programa. Muito tem programa, o ministério poderia estar sendo recebendo. Então, assim, a gente precisa ter esse vereador. Então, Pedro não tem intenção nenhuma de ser deputado, nem estadual, nem federal. Mesmo porque com a morte do meu pai, né, com o falecimento do meu pai, a minha vida tomou um outro caminho, outro rumo, tem que estar focado em apoiar presente minha mãe aqui, né? Tem que estar presente mais aqui. E já prefeito, menos ainda. Eu acho que a questão de ser... Mas também não descarto. Né? Eu estou com 55 anos, eu acho que ainda estou muito novo na política, eu posso ir mais uns 20 anos aí de política, provavelmente 15, 20 anos aí de política, tudo pode acontecer. Mas hoje eu não sonho em ser prefeito. Eu acho que eu estou muito feliz como vereador, eu acho que eu consigo executar as minhas cobranças, eu consigo trabalhar o meu dia a dia, eu consigo dar resultado, até meu slogan é trabalho é resultado, né? Por conta a gente tem que dar o resultado para poder ser efetivado no nosso trabalho, porque o trabalho nosso é a urna que responde, que efetiva. Então eu estou muito feliz como vereador, não tenho intenção nenhuma de ser candidato a prefeito. Mas a gente não sabe que a política é como um amigo nosso, Evaldo, fala sempre, né? As nuvens, né? Uma hora está aqui, outra hora está lá. As nuvens. São as nuvens. Muito bem definido. Nuvens, né? Então, muito bem definido pelo Evaldo. Não descarto. As nuvens aqui. Mas assim, se falar, Pedro, você quer ser candidato a prefeito? Não, hoje não. Tá. Eu sei que tem mais participações. Temos quantos minutos, Ana? 7 minutos de programa. Vamos lá, vai lá. O Tiago, que está assistindo a gente lá de Osasco, legal, ele diz, Maria, não sei se vale a pena, claro que vale, né? Mas tem como você perguntar para o Pedro se a prefeitura pode colocar monitoramento de câmeras lá no Mirante, próximo do Rio, né? O Tiago disse que esteve essa semana passada numa festa lá no Engenho, teve em Piracicaba, passou por lá. E ele ficou bem impactado, assim, com a situação do local, Pedro. De fato, vale a pena sim. Inclusive, elas já existiam essas câmeras lá, já existiam algumas câmeras lá de segurança, mas elas precisam passar por fazem uns 3 ou 4 anos que elas estão precisando de uma reinstalação, de modernização, mas é de suma importância essa implantação. Acontece que o Mirante é importante tentar conversar com o executivo qual a intenção dele hoje, né? Porque o Mirante faz parte de um pacote de autorização para terceirização, exploração. Né? Se não me engano, o Mirante ele não precisa não vai ser cobrada a entrada para o parque do Mirante. O projeto Porém, a manutenção dele está atrelado a quem explorar o espaço. Isso. O aquário, o elevador. Então foi autorizado. Porque o custo dessa manutenção, desde o elevador até o Parque do Mirante, é elevadíssimo. Então, é como foi feito no Ibirapuera, por exemplo. Sim, então foi autorizado para a iniciativa privada poder explorar. E ganhou lugar, né, Pedro? Porque o Mirante, que o nosso amigo está escrevendo de São Paulo, o Mirante é um lugar bonito. Tudo aquilo que fica ocioso, o crime toma conta, a sujeira se faz presente, né? Não é legal. Então, a ideia é bacana. A ideia é bacana acho que partiu do Elinho, da equipe do Elinho, de terceirizar e ter essa troca para a exploração do espaço, né?
de ter essa troca para poder... Justiça seja feita. Né? Eu fui um cara que mais brigou com o Luciano no governo passado, mas o projeto foi do Luciano. Foi do Luciano. Perdão. Desculpe, o Elinho deu continuidade aí. O Elinho, na verdade, porque do projeto do Luciano, lá na Câmara nós fizemos uma pequena alteração. Que foi a autorização de piracicabanos não pagarem a entrada. Entendi. E isso inviabilizou. Então ninguém quis assumir esse complexo turístico por conta disso, porque a grande maioria é piracicabano. Então hoje vai ter, o Elinho fez essa alteração de também piracicabanos. Acho que só escolares, alunos da rede pública, eu não lembro de cabeça agora, mas o Elinho fez uma pequena alteração. Então justiça feita. Luciano, seu projeto, você esteve aqui antes da virada, né? Participou conosco, fez um balanço também. Um abraço para o Luciano. Érico, estamos chegando no finalzinho do programa e a gente vai continuar nessa empreitada aqui de trazer pessoas que nem o Pedro aí para bater uma ideia, né? É bom, né, Neto? Bom, né? E hoje, né, eu acredito que muitas dúvidas foram sanadas, né, porque, até como eu ia falar, eu vejo que a comunicação entre poder público em geral e população, ela não está sendo muito bem feita. Concordo. E hoje eu acho que... Eu acredito, não vou usar a palavra, acredito que o programa de vocês trouxe essa explicação que, se tivesse sido feito de uma maneira melhor, antes até da própria votação na Câmara, eu acredito que... Porque quem estava lá fazendo agito não vai pagar. Tô errado? Acredito que não. 90%, né? Uma parte. Vamos lá. Então, assim, e hoje, Neto, você e Maria trouxeram uma benfeitoria para o nosso município. O Pedro, estando dentro da Câmara, falando o acontecimento, nós conseguimos explicar um pouquinho o que é taxa, o que é imposto, né? Sim. Que aí é meio que do direito. Foi uma contribuição muito positiva para os municípios, não só para Piracicaba, o pessoal entender o que acontece nos seus municípios também. E que as verbas, como o Pedro disse, o ICMS, você tem fatores que trazem. E o maior gerador de ICMS é a indústria. É a indústria. Então, assim, nós só temos esse faturamento, esse que tem aqui, por conta da indústria. Aí eu vou, puxar um pouquinho para o CIMESP, né? Que tem trabalhado junto com vários governos já há muito tempo, né? Antes do Eric estar como presidente, isso vem lá do seu Euclides, do seu Tarcísio Mascarim, sempre pensando Piracicaba. E nós temos uma das indústrias mais antigas do país, 105 anos, né? A indústria de base, que faz indústrias, que... Não sei se eu posso falar o nome, por isso eu não vou falar, mas é uma honra para nós. É uma honra. E isso é importante. Então, o programa hoje, Neto, Maria, eu acredito que... fantástico. Legal. Muito que bom mesmo. Fica feliz. Excelente. Pedrão? Compartilha aí Você sabe que eu fiquei até tímido agora. Mas assim, é importante, é gratificante, como eu disse agora há pouco, a população reconhecer, né, que a gente está na rua. Importante o Eric, vocês que têm uma experiência, que têm uma abrangência gigantesca, enxergarem o Pedro como, nesse nível, né? Então é sinal de que a gente está trabalhando bem. Porém, a gente precisa melhorar muito, né? Eu acho que a gente tem que, algumas coisas, a gente tem que estar sempre procurando melhorar. Eu falo sempre para os meninos que entraram agora, para o pessoal que eu falo meninos porque só entrou meninos nessa safra nova. As 3 vereadoras, elas são já reeleitas. Eu falo sempre para os meninos, falo, gente, estudem legislação, estude oratória, porque assim é fundamental para a gente do poder público ter a credibilidade, né? Porque por mais que você seja simples, se você fala errado, se você gagueja, você perde a sua credibilidade. Então você tem que ter essa credibilidade, você tem que passar confiança nas pessoas. E é óbvio fazer o que é certo. Né? Então eu acho que esse é a grande briga minha, é continuar sempre me aprimorando, sempre estudando. A comunicação nos últimos... Quando minha primeira campanha, eu não podia fazer campanha em rede social, internet. Né? Não tinha Facebook quando eu fiz minha primeira campanha. Então vejam vocês a mudança, né? Então, assim, tem que estar sempre se aprimorando, estudando, lendo as legislações, ESG, que mudou, tudo isso veio
nos últimos 12 anos. Então, é gratificante saber que a gente tem esse respaldo, né? esse retorno, esse feedback de vocês aqui. Para mim é gratificante. E obrigado, né? Obrigado pela oportunidade. Nós estamos sempre à disposição lá no nosso gabinete, nosso mandato vai estar sempre à disposição dos telespectadores, da equipe aí de vocês, do Eric. E a amizade acima de tudo. Obrigado por tudo. Posso lançar um desafio? Claro, O Eric falou... Vai valer uma pizza? Pode valer. Não vai. Você ganhou uma pizza? Vai ser muita pizza, vai ser muita pizza. Então, assim, teve a discussão, né? Aquela questão que nós falamos agora há pouco do direita e esquerda, essa coisa toda, né? Sim. Mas, assim, o que a gente precisa fazer, e eu já estou, inclusive, já conversei com o deputado estadual Alex sobre isso, já conversei com o presidente do SEMAI sobre isso. Nós precisamos fazer uma frente regional. Se a gente fala de Rio Piracicaba, Eric, nós não podemos falar de Piracicaba. Porque o que estão fazendo para o Rio Piracicaba acima dele, né? é um assassinato ao Rio Piracicaba. Então fica aqui o desafio, né? Todas as frentes do município se unirem de fato pelo Rio Piracicaba. Recentemente recebemos uns vídeos aí de Americana. É um absurdo o esgoto lançado e vai parar onde? Aqui. Ele passa por aqui, o esgoto americano está passando aqui na nossa frente. Claro. Então, nós já estamos trabalhando a nível regional sobre isso, né? Eu cobrei o Alex, que é o deputado estadual, para que ele cobre os municípios para isso. Já cobrei o SEMAI, nós estamos montando uma estratégia para conversar com as prefeituras, as câmaras de vereadores, fazer uma frente para isso. Então, fica aqui um desafio. Para todos se unirem, não só em Piracicaba, mas para o Rio acima. Mais do que a pizza, um rio lindo e limpo, né? Com certeza. Pedrão, obrigado, viu? Obrigado, meu querido. Valeu. Eric, valeu. Semana que vem, mais um convidado aí, né? Estaremos aí. Obrigado, Neto. Obrigado, Maria. E obrigado a todos que estão nos assistindo. Muito bom.